Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falar sobre vida interior é tratar de alguma forma sobre o núcleo mais íntimo da nossa alma, nossa consciência perante Deus. Porque de fato, perante a nossa consciência, que nós nos encontramos nu, desarmados e sem máscaras, não é verdade? Vejam, para isso é necessário termos uma boa prática de exame de consciência. Não basta termos um exame de consciência espasmódico. Infelizmente, às vezes nos pesa no coração, não é nem tanto o peso do pecado, mas aquela vergonha porque alguém descobre, porque me sinto mal pelo peso do vício e acabo não focando tanto enquanto o pecado me afasta de Deus. Veja, é o que a igreja ensina como atrição e não como contrição. Nós sofremos mais as consequências do pecado, do vício, do erro, do que propriamente por estarmos ofendendo a Deus. E é necessário, portanto, termos uma boa prática de um exame de consciência. São Paulo, sobre isso ele é muito enfático quando fala em Coríntios, capítulo 4, versículos 4 e 5. Ele diz: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso me justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, Paulo ele é consciente que nem mesmo as nossas próprias inclinações são conhecidas por nós e que, portanto, essa auto-justificação que muitas vezes tentamos fazer conosco mesmo, né? Justificar os nossos erros e manifestar nossas desculpas por errarmos, isso de nada vale perante Deus. Claro, ele fala, né? Em nada minha consciência me acusa, mas isso não quer dizer que eu me justifico. A consciência de que a graça, a justificação é uma graça de Deus. Então, para que serve o exame de consciência diário? No primeiro momento, o exame de consciência diário, de preferência à noite, como ensina a tradição da igreja, os religiosos, os clérigos, eles rezam sempre as completas depois de fazermos o exame de consciência diário. A prática do exame de consciência, portanto, deve levar a um conhecimento de si mesmo, não só dos pecados, dos atos pecaminosos que aconteceram, mas das inclinações do coração. Revisitar cada passo do dia, focando na graça de Deus. Quais foram as graças que Deus me concedeu hoje? Se nós formos sinceros com nós mesmos, veremos que cada oportunidade do meu dia foi de uma graça de Deus. Às vezes, um patrão irritante, um irmão de caminhada que falou uma palavra indevida, talvez ali foi uma graça de Deus para que eu crescesse na paciência, para que eu crescesse na virtude, da sobriedade, uma saída, uma oportunidade de vigiar, de mortificar algum desejo, alguma vontade. Tudo é graça de Deus. Então, se fizermos o nosso exame de consciência a partir da graça de Deus, nós revisitaremos o nosso dia procurando ver as oportunidades que Deus me deu. E, entanto, louvarei a Deus. No entanto, louvarei a Deus pelas coisas boas, mas também saberei pedir perdão pelas vezes que não correspondi à graça de Deus. Então, o exame de consciência, por um bom cristão, aquele que quer ter vida interior, deveria ser diário. Santo Inácio de Loyola chega a falar de 3 exames de consciência: ao acordar, ao meio-dia e à noite. Ao acordar, obviamente, não seria tanto pelos pecados cometidos, porque é o exame de consciência matutino, né? Então, se estava dormindo e quem dorme não peca, esse adágio antigo continua sendo verdadeiro. Mas, quando a gente vai criando a prática do exame de consciência, a gente vai vendo quais são as inclinações do coração e logo de manhã já volto a minha atenção interior para aqueles pontos que sei que posso melhorar. E sei, por exemplo, que sou uma pessoa que facilmente caio na ira. Então, durante o dia eu vou ficar mais atento a isso. De exame de consciência de manhã, já me arrumando para poder assumir meus compromissos, vou louvando a Deus pelo dom da minha vida, fazendo aquela oração infusa, interior, mas também reconhecendo aqueles pontos que eu vou precisar crescer e enfrentar hoje. Se for um dia que eu estiver mais cansado, mais tendencioso a compensar pela gula, pelos olhares indecentes, então já vou começando o meu dia enfrentando aquela boa batalha, como um soldado que já acorda e vai procurando empunhar as armas para a guerra, porque ele está sempre atento, vigilante e cuidando da própria alma. O exame de consciência do meio-dia é exatamente para ver
A que passo venho andando? Quais obras que foram feitas? Será que caí em pecados, mesmo pequenos pecados, como a preguiça, como a murmuração, como o julgamento, como os olhares indecentes? Então, vou pautando a minha vida a partir desse exame de consciência diário. De manhã e à noite, pelo menos. Ao meio-dia, se possível, mas sempre fazer exame de manhã e à noite, junto com as orações da manhã. Isso é importante. Começar o dia sem olhar para o celular, mas começar o dia levando a alma para o céu, louvando e agradecendo a Deus e fazendo um bom exame de consciência. E no final do dia, a última coisa a ser vista, não tanto o olhar o celular, ou as notificações, ou as últimas notícias, não. Vou terminar meu dia reconhecendo-me pequeno, pecador, mas também louvando e agradecendo e bendizendo a Deus. Meus irmãos, esse exame de consciência diário deve levar-nos a uma prática de um exame da consciência. Porque, eventualmente, nós temos uma consciência embotada, uma consciência viciada. Porque consideramos determinadas coisas como normais e naturais, entre aspas, e que elas não são, porque são pecados. É claro que pequenas sujeiras vão passando e só um exame de consciência bem feito diariamente, que vai nos mostrando quais são as verdadeiras tendências do nosso coração. É evidente, meus irmãos, que isso vai ajudar-nos a fazermos melhor a nossa confissão sacramental, a não nos afastar desse sacramento salutar, mas buscá-lo com uma frequência cada vez maior. Então, é impossível, meus irmãos, acreditarmos numa vida verdadeiramente interior sem estarmos em estado de graça. Empreendermos a luta contra o pecado e o esforço para estarmos na graça de Deus só é possível com a confissão frequente. E isso, para ser bem feito, é necessário um bom exame de consciência. Diria até mais, um exame de consciência diário, 2 vezes ao dia pelo menos, pedindo que Deus nos fortaleça com sua graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.